Olá, eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. Deixa eu te perguntar, você tem medo de uma invasão alienígena? Eu sei que os problemas que estão acontecendo no mundo de hoje, essa possibilidade pode até parecer meio fantasiosa, não é mesmo? No entanto, fique sabendo que as chances são bem reais, conforme um dos maiores órgãos de inteligência do mundo, o Pentágono. Vem comigo para conhecer essa história, mas antes não deixe de clicar no like e se inscrever, ok? Combinado? Então vamos lá. Para entender sobre o que estamos falando, eu preciso te explicar primeiro o que são os Anunnaki e duas características sobre esses seres. A primeira delas é que eles são, de acordo com os historiadores, deuses antigos da Mesopotâmia, uma região da Ásia Ocidental considerada pela grande maioria dos especialistas como o berço da civilização moderna. Isso porque foi lá onde os primeiros grandes impérios foram formados, como os Sumérios e o Império Babilônico. Muitos outros povos habitaram a região e, naquela época, há mais de 6.000 anos, eles dividiam uma mesma mitologia, baseada em elementos da natureza. A religião deles, por sinal, influenciou praticamente toda a mitologia que seria criada por outros povos, como os egípcios, os gregos e até mesmo, no futuro, o cristianismo. A doutrina funciona por um sistema hierárquico e de panteão. No mais alto nível, existiam 3 deuses, que seriam, em um paralelo, uma espécie de titãs da mitologia grega. Essas 3 divindades representavam o céu, com o deus Anu, a água, com a deusa Antu, ou, como também era conhecida, Ki, ou, por último, a divindade do equilíbrio, Zuri. Na história da mitologia, Anu, o deus do céu, e Antu, a deusa da água, se unem e criam uma nova prole, a de deuses. Estes, como ficaram conhecidos, eram os Anunnakis, os deuses do principal panteão de divindades das religiões antigas da Mesopotâmia. Vale lembrar, só para dar uma explicação melhor, que esses deuses tiveram vários nomes durante sua existência. E para fins didáticos, vamos utilizar uma denominação para todo esse conjunto de crença: a mitologia suméria. Continuando a história, os Anunnakis também criaram mais uma geração de deuses, os Igigi, de acordo com os estudos feitos a partir das provas deixadas por esses povos. Esses, por sua vez, acabaram se rebelando contra os seus progenitores. Contudo, essa revolta não deu muito certo, uma vez que os Anunnakis substituíram essa nova leva de deuses por outra criação deles, a raça humana. Como você deve ter percebido, essa história faz parte da criação da humanidade, conforme a mitologia suméria. Vale ressaltar que tudo isso que eu expliquei faz parte de uma larga variedade de histórias contadas de diversas maneiras. E, paralelo a isso, nem mesmo os pesquisadores têm conhecimento completo sobre o assunto. Porém, a história que eu contei anteriormente é a mais aceita entre os historiadores. Agora que vimos a primeira característica sobre os Anunnakis, que seria a sua história oficial, a segunda que eu preciso te contar é sobre uma visão que podemos chamar de conspiracionista. Acontece que alguns historiadores criaram uma teoria interessante sobre a própria humanidade, juntando essa característica e algumas outras da mitologia suméria com supostas evidências. Vamos lá para explicar isso melhor? Preciso te contar sobre um historiador azerbaijão chamado Zacarias Sitchin, nascido no ano de 1920. Foi um dos principais defensores da teoria de que os deuses antigos eram, na verdade, astronautas vindos de outros planetas. Ele lançou uma série de livros defendendo a teoria de que existia um planeta milhões de anos atrás, desconhecido pela ciência, que era o lar de uma raça alienígena humanoide, muito mais evoluída que a nossa. Ela, inclusive, já dominava as viagens espaciais
e viajava pelo universo explorando os recursos de outros planetas. Assim, conforme a teoria de Zaccaria, há cerca de 500 mil anos, essa raça evoluída chegou até o nosso planeta com a intenção de explorar nossos minérios, principalmente o ouro. No entanto, para ganhar uma ajuda com esse trabalho, esse povo, que, já como eu disse, era bem avançado tecnologicamente, criou uma nova espécie, misturando seu próprio material genético com a de animais encontrados aqui em nosso planeta. Você já deve ter deduzido qual foi esse animal, não é? Sabe qual é aquele? Então, os macacos. Na teoria do historiador, esse teria sido o real surgimento da raça humana aqui na Terra. Essa sociedade primitiva cultuava os alienígenas como deuses, e seriam eles as verdadeiras divindades da mitologia suméria, ou seja, os Anunnakis. Conforme essa mesma teoria, esses seres ainda foram reconhecidos por outros povos que vieram um pouco mais para frente, estando presentes até mesmo na Bíblia. As pessoas que estudam e acreditam nessa teoria afirmam que os Néfilins, seres gigantes que estão no Velho Testamento, seriam os Anunnakis. Toda essa crença tem como pilar o fato de que tanto os Néfilins quanto os Anunnakis são relatados como seres que vieram do céu. E isso realmente não é conspiração, viu? São os próprios documentos históricos e religiosos que dizem isso. Na Bíblia, os Néfilins eram uma raça de gigantes corajosos e cruéis que já habitavam aqui antes da chegada dos humanos e que seriam descendentes de anjos, ou seja, seres que vieram do céu. Caso você esteja achando tudo isso um pouco assustador, saiba que tem mais. Nos últimos anos, o governo americano está cada vez mais interessado em explicar o fenômeno dos OVNIs, ou objetos voadores não identificados. Oficialmente, são milhares de casos em que militares e civis se depararam com veículos estranhos que operam de uma maneira desconhecida pela ciência humana, realizando manobras como, por exemplo, se propulsar em alta velocidade repentinamente. Dentro dessa nova política de interesse dos órgãos americanos de inteligência, a divulgação de materiais até então confidenciais tem sido as que mais vem chamando a atenção do público. Existem ainda as informações paralelas, não oficiais, supostamente contadas por pessoas do alto escalão do governo americano. Uma dessas informações vem de um suposto áudio vazado de uma reunião do Pentágono. O conteúdo deste áudio é assustador. Nele, é possível inferir que os Anunnakis estariam programando seu retorno para a Terra. Isso aconteceria, segundo especialistas no assunto, devido ao fato de que o planeta de origem deles, Nibiru, explodiu, o que faz com que esses seres necessitem de uma nova casa. Se isso é verdadeiro ou não sou eu quem vou dizer. O que eu posso afirmar é que, acredite ou não, tudo isso foi profetizado em 2022 por uma das maiores videntes da história, a bulgária Baba Vanga, médium que fez fama por suas previsões acertadas. É lógico que, nesse caso, uma previsão não pode ser tomada como uma evidência de algum acontecimento. Porém, os que são mais vidrados no assunto não precisam dessa previsão para argumentar a favor dessa possível invasão. Conforme eles, o crescente interesse das autoridades americanas no assunto já é um bom indício de que algo estranho está acontecendo. No entanto, como você deve até imaginar, a grande maioria dos especialistas acreditam que não existe uma prova contundente de contatos de seres extraterrestres com nossa comunidade. Acreditar no contrário disso, ou seja, que os alienígenas já estão por aqui em nosso planeta, vem se tornando uma tendência cada vez mais forte. Algo que, por sinal, é tema de estudo por parte de pesquisadores. O renomado astrofísico Javier Armentia, diretor do
planetário de Pamplona, na Espanha, é um dos cientistas que se interessou por essa nova tendência. Ele realizou um estudo para tentar entender por que a crença em extraterrestres acabou se inserindo na cultura, principalmente na norte-americana. Conforme ele, a corrida espacial disputada entre a década de 40 e 70 pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética é uma das principais responsáveis por disseminar esse fascínio pelo espaço. Agora é a sua vez de falar o que pensa disso tudo. Escreve pra gente aqui embaixo nos comentários se você acha que algum dia nós seremos invadidos por seres de outros planetas. Eu fico por aqui, mas logo, logo eu estou de volta. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!